Vamos lá, galera, dando continuidade ao nosso curso de normas da corregedoria. Agora nós vamos tratar do capítulo 3, ok? E o capítulo 3, vamos iniciar a nossa conversa pela seção 1 dos ofícios de justiça em geral, as disposições iniciais do capítulo 3. Então é bem interessante a gente entender o seguinte, a priori, entender o seguinte, que o capítulo 3, ele trata de regras, né, de disposições que são válidas para todos os tipos de ofícios de justiça, ou seja, por isso que fala ofícios de justiça em geral, ou seja, todos os tipos, tá bom? E o artigo 26 diz assim, ó, as disposições deste capítulo, justamente o que eu acabei de explicar, tem caráter geral, ou seja, global, abrangente para todos os tipos de ofício. Não importa se o ofício é um ofício na área civil, se é um ofício na área criminal, tudo bem? Não importa. E aplicam-se a todos os ofícios de justiça que não contrariarem, claro, desde que não contrariem, as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Porque assim, você tem um ofício de justiça na área civil, na área criminal e assim por diante, isso significa dizer o seguinte, que cada tipo de ofício de justiça, cada especificação de ofício de justiça tem as suas, evidentemente, regras, ok? Aqui no capítulo 3 nós vamos tratar de regras que são gerais. Artigo 27 diz que os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. Algumas observações aqui importantes para nós, pessoal, é o seguinte. Primeiro, né, que esse atendimento prioritário para pessoas de deficiência, para idosos, para gestantes e também para as lactantes. Lactantes, logo, não precisa necessariamente a mãe está com o filho, com a criança, tá? Desde que ela seja lactante, ela tem o direito de atendimento prioritário, ok? E também, como você pode observar, as pessoas, né, que estejam acompanhadas por crianças. E essas crianças, elas devem ser crianças de colo e não no colo, tá? Que é o que a gente costuma muitas vezes observar, né? Crianças de colo e não no colo. Crianças que são dependentes, né? Não andam, não conseguem se locomover e estão lá no colo lá de uma pessoa. Outra coisa, até foi bom eu falar assim, enfatizar pessoa, né? Porque veja, aqui diz, ó, pessoas. Isso significa dizer também o seguinte, que não precisa ser necessariamente a mãe, o pai, pode ser qualquer pessoa, o avô, a avó, o tio, a tia, o vizinho, seja quem for, tá certo? Não importa a pessoa está acompanhada por criança de colo, ela tem direito a atendimento prioritário. Mediante garantia de lugar privilegiado, é isso que essas pessoas terão, né? Direito, né? Ó, garantia de lugar privilegiado em filas, tá? Então uma fila especial para essas pessoas. Distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço de atendimento exclusivo no balcão, então sempre tem, você já deve ter observado, eu acho que isso aqui não tem muito segredo, né? Você já observou que em bancos ou locais públicos tem sempre um local lá exclusivo para atendimento às pessoas portadoras, né, de deficiências, né? Precisa de atendimento prioritário aos idosos, gestantes, lactantes e, claro, as pessoas acompanhadas por crianças de colo. Ou qualquer tipo de implantação, né, no sistema que possa assegurar prioridade. Então, veja que são o que as pessoas têm de direito. Acredito eu que não tem muito o que fazer e o que, assim, só tomar um certo cuidado para não errar na hora da prova. Vamos lá? Bom, seção 2 diz das atribuições. O artigo 28 diz assim, atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da corregedoria permanente. Então, o que acontece, galera? Deixa eu só grifar aqui para você visualizar melhor. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas. É assim, deixa eu pegar aqui a caneta. Isso. Então, vamos imaginar aqui essa situação, tá? Para você enxergar melhor. Aqui é uma vara,
vara criminal, tá bom? A vara criminal trata de ações penais, né? Essa vara aqui criminal. Então, logo, essa vara ela precisa de um setor administrativo, um serviço administrativo, em que nós vamos chamar de ofícios, tá bom? Ofícios de justiça, que na verdade nada mais é do que um cartório, tá? Um cartório, nesse caso aqui, um cartório judicial. Porque vale lembrar para você que nós temos os cartórios judiciais, que são os ofícios de justiça, que fazem trabalho para a vara, que respectiva, tá bom? E temos os cartórios extrajudiciais. Os cartórios extrajudiciais, nós não precisamos estudar a respeito deles, como eles são, o que o corregedor vai, né, no caso, fiscalizar, porque o corregedor também fiscaliza cartórios extrajudiciais, ok? Também fiscaliza. Mas para nós aqui não cai isso no concurso do TJ, só voltado aos ofícios de justiça, ou seja, aos cartórios judiciais. Então você tem uma vara que é criminal. Consequentemente, se você tem uma vara que é criminal, você tem que ter um ofício de justiça que é criminal também. Ou seja, o serviço do ofício de justiça é inerente à competência das respectivas varas. Ele vai fazer o serviço que se refere àquela vara que ele está ligado, conectado, ok? Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça o serviço do fórum judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Então, exemplo, você tem lá a vara, primeira vara civil da comarca da capital. Então, você vai ter primeiro ofício civil da comarca da capital, entendeu? Então, ou seja, numeração ordinal, então, primeiro, segundo, terceira vara e assim por diante. Então, logo, primeiro, segundo, terceiro ofício. E a denominação da respectiva vara. Que vara que é aquela? Aquela vara de que comarca? A vara da comarca de Ribeirão Preto. Então, logo, ofício da comarca de Ribeirão Preto. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Não se preocupa em ficar verificando se o nome está correto. É só um exemplo para você entender como que é o esquema, tá? Parágrafo 1º. Nas comarcas e fóruns distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria nos termos da lei e do arquivo geral. O que é isso? Vamos entender. É assim, você tem lá uma comarca, que é uma divisão territorial jurisdicional, e você tem mais de uma vara daquela comarca. Então, você tem vara civil, vara criminal, e assim vai. O que vai acontecer? Nesses casos, é preciso ter serviço de distribuição. Ou seja, quando o advogado dá entrada, faz uma petição para dar entrada para iniciar um processo, o advogado, o que o advogado faz? Ele não vai entregar essa petição numa vara, num ofício direto. Ele vai entregar para um serviço de distribuição, um protocolo. Esse serviço de distribuição vai fazer exatamente isso que o nome já diz, ó, distribuir para as suas respectivas varas, ok? Aquele processo se refere a quê? É um processo na área civil? É um processo de infância e juventude? É um processo sobre herança? Então ele vai encaminhar, ele vai distribuir para as respectivas varas, né, de acordo com essa petição, de acordo com esse processo, ok? Então vai ter um serviço de distribuição, que é esse caso. Serviço de contadoria é o seguinte, é que existe um setor de contabilidade que faz contas, esse o nome já diz, né? Contadoria, faz contas no que se refere a taxas, a valores que devem ser pagos pelas pessoas, por exemplo, a pensão alimentícia, qual que é o valor? Então tem que ter um serviço de contadoria que vai fazer a conta disso, ok? Partidoria está relacionada aqui a partilhas, a bens, tá bom? Partilhas a bens, ok? E nas comarcas em que existe uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Ou seja, tem uma única vara, então, esse único ofício de justiça, então ele vai fazer todo esse serviço de distribuição, de contadoria, de partidoria. Beleza? Vamos caminhar. Olha só, já apareceu uma questãozinha aqui para a gente resolver, e a questão diz assim, ó.
As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas. Assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A alternativa A diz assim: os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência. Opa, isso aqui está correto. Tem que realmente dar atendimento prioritário para as pessoas portadoras de deficiência. Eles também darão atendimento prioritário aos idosos? Certeza, também. Também darão prioridade às gestantes e darão prioridade também às lactantes. A alternativa E diz: somente mães acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário? Não, né, galera? Por quê? Porque, na verdade, ele diz que são pessoas acompanhadas por crianças de colo terão direito a atendimento prioritário, ok? Por isso nós marcamos a alternativa E, haja vista tem que marcar a alternativa incorreta, ok? Vamos dar continuidade. Bom, agora nós vamos falar da seção 5, a seção 5 do capítulo 3 aqui trata do sistema informatizado oficial. Beleza? E a subseção diz assim: disposições gerais. Artigo 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão, olha, deixa eu grifar aqui com marca-texto, realizar-se-ão diretamente no sistema informatizado oficial, ou, deixa eu grifar isso aqui também, ou em livros e classificadores conforme disciplina destas normas de serviços. E destinam-se... Bom, primeiro vamos verificar o que significa aqui no caso, pessoal, esse conceito aqui de procedimento de registro e documentação de processos. Vamos lá. Procedimento de registro, você pode entender tudo que ocorre, que tem que ser registrado, né? Por exemplo, vai ter uma citação, então precisa ter o registro dessa informação, vai ter um mandado, precisa ter o registro do mandado, ok? Um despacho do juiz, tá certo? Então, é isso, né? Então, todos esses procedimentos de registro e, obviamente, documentação dos processos judiciais, ou seja, de repente um comprovante de pagamento, um documento que foi juntado ao processo, e assim vai, ok? Aqui fala o seguinte, que ele deve ser realizado diretamente no sistema oficial, ou informatizado oficial. Sabe o que isso significa, galera? Que você não pode, por exemplo, usar... Cadê? Opa, aqui. Você não pode, por exemplo, usar uma espécie assim de rascunho, vamos dizer assim, né? Uma espécie de rascunho, tá? E falar assim, eu vou passar aqui para esse papel, para essa folha, e depois eu jogo no sistema. Não pode fazer isso. Ou seja, todas as informações têm que ser realizadas diretamente no sistema informatizado oficial. Você não pode, por exemplo, ter um programa à parte e depois que lançar nesse programa a informação, né, os procedimentos, o registro, e depois jogar para o sistema informatizado oficial. Não, tem que ser diretamente no sistema informatizado oficial. Ok? Deu para entender? Ou ele diz assim, ou em livros e classificadores. Ou seja, por quê? Porque também a gente vai utilizar aqui livros, né, e classificadores. Lembrando, livros onde você vai fazer o registro de uma informação, tudo bem? Então, você, por exemplo, tem livro de autos, cargas de mandados, livros de ponto, que eu já até tinha comentado na aula anterior, tudo bem? Muitos livros que nós podemos ter. E temos também os classificadores. O que são classificadores? São pastas, são pastas para guardar documentos, tá? Então, você tem vários classificadores. Exemplo, classificador de cópia de ofícios, ou seja, você tem uma pasta para guardar cópia de documentos, ok? Então, isso tudo, os procedimentos de registro e a documentação de processos judiciais, eles precisam ser diretamente realizados, ou no sistema informatizado, se aquele órgão, né, aquele ofício de justiça estiver utilizando um sistema informatizado, estiver já utilizando, ou em livros e classificadores, que aí é papel, né, físico, folhas, ok? Conforme a disciplina destas normas de serviço.
E por que que isso é importante? Tem um motivo. Tem um motivo para isso. Primeiro motivo é preservação da memória de dados extraídos, né, dos feitos, tá bom? Dos feitos. Mas por quê? O que são feitos? Feitos são os processos e você precisa preservar a memória de dados. Os dados aqui nós podemos entender como informações, as informações, né? Tá bom? Os dados, informações. Então elas precisam ser preservadas. E também a movimentação processual, galera. Tá vendo aqui, ó, movimentação processual. O que isso significa? Que aquele processo ele está em trâmite, certo, galera? Ele tá enquanto eu vou falando aqui, eu vou mudando as cores, tá? Para ficar mais visível para você. Movimentação, trâmite, tá bom? Trâmite do documento, então ele tá com o trâmite processual. Exemplo, uma citação, solicitação de mandado, um despacho do juiz, uma decisão interlocutória, isso a gente chama de movimentação processual. Então tem que registrar isso também. E também tem que registrar o controle dos processos, destino-se a outro motivo, o controle dos processos. De modo a garantir a segurança, né, porque, óbvio, tem que ter uma segurança, tudo que vai para o sistema. Assegurar a pronta localização física, porque muito mais fácil, né, pessoal, você jogar isso no sistema, e aí a consequência, que a hora que você quiser ter lá o processo está materializado, né, em papel, está arquivado numa caixa, numa prateleira, você vai lá no sistema e procura, e ele vai informar para você onde está aquilo, ok? Verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Então, são esses os motivos aí, né? São esses os motivos que levam a você ter os procedimentos registrados e também a documentação dos processos judiciais, ok? Vamos lá, dando continuidade. Artigo 47 diz que os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, como emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos e etc. Então a gente pode entender aqui que o servidor ele tem que aprender, né, um aprendizado, aqui no caso aqui, um aprendizado constante. Isso é importante, né? Porque aqui ele adquire o chá. O que é o chá? Chá é conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, adquirir conhecimento, habilidade e atitude é algo muito importante. Obviamente, ele vai evoluindo, o sistema vai alterando, os programas, softwares que são utilizados, eles vão se desenvolvendo cada vez mais, né? Parágrafo único diz que, para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos, judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno, até para saber quem alterou, quem mudou, quem modificou, quem expediu, essas coisas, né? Sem prejuízo do número do processo, ou seja, o número do controle interno é uma coisa, o número do processo é outra, tá bom? O número do processo é outra coisa. Artigo 48. Iniciada a operação do SAGE-PG, o que é SAGE-PG, pessoal? Primeiro grau, Sistema de Automação do Judiciário Primeiro Grau, é isso que significa, tá? Sistema de Automação do Judiciário Primeiro Grau. De utilização obrigatória pelas varas ou ofícios, ou seja, todos precisam utilizar o sistema de automação do judiciário, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Vamos supor que um ofício de justiça, ele anteriormente utilizava um programa, um software para cadastrar, né, a memória dos dados extraídos dos feitos, ok? Para registrar a informação. Ele utilizava um programa informatizado, né? Só que não era o programa ainda, propriamente dito, do sistema de automação do judiciário, ou seja, geral. Então, o que acontecia? Não tinha uma integração.
ok? Não tinha uma integração. Mas ele utilizava, ótimo, porque isso significa dizer que aquele ofício de justiça estava muito preocupado em ter um sistema adequado para o uso, né, necessário e, consequentemente, ter uma dinâmica melhor, né, uma celeridade até, inclusive, ok? Que isso tem muito a ver com a missão, com a visão, com os princípios institucionais, inclusive. Bom, mas aí, com a operação do SAGE, esses programas são excluídos. Por quê? Porque você vai ter um programa geral, né, para todos os ofícios, para todas as varas da Justiça, ok? Vamos lá, subseção 2 fala sobre a segurança do sistema, que é muito importante, por sinal. O artigo 49 diz o seguinte: os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, que no caso aqui é a senha, né? Porque veja, ó, quando você começa a trabalhar na justiça, o que vai acontecer, gente? O seu chefe lá, né, no setor, no ofício de justiça, que é o escrivão judicial, ele encaminha, né, para a Corregedoria Geral da Justiça uma solicitação para que você tenha um credenciamento, ok? Então, a Corregedoria Geral da Justiça, juntamente com a Secretaria da Tecnologia da Informação, vai fazer o quê? Vai criar uma senha, login e senha, para você, para que você possa utilizar o sistema, ok? Então, tem que ter esse credenciamento. Então, os níveis de acesso às informações, respectivo credenciamento, senha dos funcionários, para a operação do SAGE-PG, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria da Tecnologia da Informação, ok? É vedado, ou seja, proibido ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Tudo bem? É vedado. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou do novo credenciamento. Para você entender melhor, isso aqui é o seguinte, ó. Escrivão judicial, você já sabe, né? Que é a autoridade lá do ofício de justiça, tá? Ele faz o quê? Toda vez que alguém sai, né, não vai trabalhar mais lá, tipo, a pessoa pediu exoneração. Então, um funcionário público, né, o servidor lá da justiça, pediu exoneração do cargo, tá bom? Então, ele não pode mais ter acesso ao sistema. Então, tem que ser revogado o quê? A senha, o credenciamento dele. Então, o escrivão judicial informa isso para a STI, para que a STI possa fazer o processamento de revogação, tá? Mas por que isso, gente? Porque hoje em dia é possível você acessar o sistema, não necessariamente ter que estar lá no prédio, né, do ofício de justiça, tá? Você pode acessar o sistema de onde você quiser, é possível isso hoje, tá? Inclusive tem muito trabalho voltado no TJ de home office, ou seja, que as pessoas trabalham em casa, fazendo trabalho em casa, que bacana, entendeu? Por conta da tecnologia, obviamente. Então a pessoa pode acessar o sistema de onde ela estiver. Como ela não trabalha mais lá, tem que ser avisada para quê? Para fazer a revogação dessa senha, porque senão vai ficar constando, ela mesmo não trabalhando mais lá, poderá acessar, tá bom? Ou novo credenciamento. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso de mau uso, né? Por exemplo, a pessoa entra em vários computadores ao mesmo tempo utilizando o login e senha. O que o sistema vai fazer? O sistema vai gravar os IPs das máquinas, né? E o sistema vai achar muito estranho isso, você tentar logar em várias máquinas diferentes. Então ele vai fazer o quê? Ele vai te bloquear. É um exemplo, tá? É um exemplo. Ou porque você, por exemplo, não tem acesso à alteração de um item lá no sistema e fica tentando deletar aquilo, alterar aquilo, e o sistema fica avisando para você, acesso negado, acesso negado, acesso negado. Como você está tentando muito, o sistema pode entender o seguinte, que você está prejudicando o sistema, ou é uma invasão de hackers, crackers, tudo bem? E aí ele bloqueia você, ou você perde o credenciamento, e aí, consequentemente, tem que ter um novo credenciamento, tá bom?
Dependendo do caso, há a possibilidade aí, você viu, de abrir aí uma sindicância, um processo administrativo por conta disso, ok? Vamos lá, artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, tá? Definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. O que isso significa, galera? É o seguinte: nível de criticidade, você pode pensar na relevância daquilo, tá? Na importância. Então, você vai ter num ofício de justiça, você vai ter escreventes, você vai ter oficiais de justiça, juízes e assim por diante. É claro que há uma hierarquia aqui muitas vezes, ou um nível de criticidade. O que o oficial de justiça pode fazer no sistema? Até onde ele pode ir? O que ele pode alterar? Ok? O que ele pode, inclusive, ter acesso? Assim também vai ser o escrivão e, consequentemente, também o juiz. É claro que o juiz ele vai ter muito mais acesso, muito mais poder de alterar alguma coisa do que escreventes e oficiais de justiça. Então, vai criar isso, um nível de criticidade. Por exemplo, seu chefe, ele tem muito mais acesso do que você, obviamente, né? Para alterações, para retificações e assim por diante, tá? E qualquer coisa que é retificado, alterado ou excluído no sistema é gravado. Então não tem como, por exemplo, mesmo que você vá lá e coloque alguma informaçãozinha no histórico lá e de repente você venha a deletar aquilo, mesmo assim vai ficar constando. Por quê? Porque haverá auditorias, obviamente, do sistema, que é a correição aí virtual que é preciso ter, ok? Artigo 51 diz assim, que os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão, olha só que interessante, auditoria semanal no sistema. Então, os escrivães judiciais realizarão auditoria semanal, de acordo com os níveis de criticidade definidos, e comunicando à Corregedoria Geral qualquer irregularidade. Então, veja, o escrivão judicial achou uma irregularidade, ele informa isso à Corregedoria Geral da Justiça. Então, logo a gente pode entender que o escrivão aqui, ele é o X9, tá bom? Só para você guardar isso, o escrivão judicial, ele é o X9, porque ele faz essa auditoria, achando alguma irregularidade, ele comunica isso à Corregedoria Geral da Justiça. Beleza? Vamos lá, vamos resolver uma questão aí. Questão número 6 diz assim: os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço, e destinam-se, vamos lá. Então aqui, a gente tem que marcar uma alternativa correta, né? Alternativa A, a preservação, destinam-se à preservação de dados extraídos do órgão e da respectiva movimentação processual. Pessoal, a gente tem que ir de acordo com o texto de lei, tá? E o texto de lei não fala dados extraídos do órgão, e sim dados extraídos dos feitos, tudo bem? Ou seja, processos. Alternativa B, ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar pronta localização virtual, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Olha o errinho aqui, pessoal. Aqui fala localização virtual, quando na verdade a localização aqui é física. A ideia de você ter um controle é garantir a segurança e assegurar a pronta localização física. Por quê? Porque lá no sistema vai constar onde o documento está guardado, como eu falei, qual a prateleira, qual é o móvel, qual é a caixa de arquivo, seja o que for, ok? Qual que é a pasta, né, os classificadores, porque são muitos. C, ao controle dos processos de modo a garantir e assegurar a pronta localização física, ok? Verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas, ok? E outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional, ok? Então, logo nós ficamos com a alternativa C. Alternativa D, a preservação da memória de dados extraídos dos feitos e do respectivo estancamento processual.
Bom, galera, tá errado isso aqui, estancamento, né? Que não é estancamento, e sim movimentação. Estancamento é algo parado, travado, e o processo ele não pode ficar assim, parado, travado. Aliás, as normas dizem que os processos eles não podem ficar paralisados além do prazo legal e também fixado. E também não podem ficar mais tempo parado do que 30 dias, ok? E ao controle dos processos, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação civil. Não é prestação civil, é prestação jurisdicional. Jurisdicional. Ok? Então ficamos com a alternativa C. Vamos caminhar. Questão número 7. Assinale a alternativa correta. A alternativa A diz assim: os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, como emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos. Tá certo isso, galera? Opa, tá certinho, né, pessoal? Corretíssima a alternativa A. Ok, ficamos com a alternativa A na questão número 7. A alternativa B diz assim: para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, igual o número do processo. Não, galera, a gente viu que é diferente, né? O número do controle interno é uma coisa, o número do processo é outra, tá bom? Alternativa C. Iniciada a operação do SAGE-PG, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, aqui está dizendo que serão incorporados todos os programas eventualmente em uso. De forma alguma, né, galera? Serão, na verdade, excluídos. Serão excluídos todos os programas eventualmente em uso, ok? E a alternativa D diz: é permitido ao funcionário credenciado ceder, a respectiva senha ou permitir que outrem funcionário ou não use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Não, é vedado, ok? E a alternativa E: os escrivães judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça realizarão auditoria quinzenal. Não. Eles realizarão auditoria semanal e não quinzenal. Então, por isso, nós ficamos com a alternativa A. Bom, pessoal, agora nós vamos falar do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais, artigo 52, ok? Bom, aqui diz o seguinte, ó, artigo 52. Os distribuidores de ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observar as suas respectivas atribuições. O que eles devem fazer? Tanto os distribuidores, ou seja, seções de distribuição que distribuem aí os processos, né, os feitos, ou até mesmo os ofícios de justiça que poderão fazer esse tipo de trabalho quando necessário. Bom, eles devem fazer o quê? Eles devem cadastrar, obviamente, todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Então, vai para a vara civil, vai para a vara criminal, vai para a vara da infância e juventude, não importa. Então, tem que cadastrar os feitos. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, como, por exemplo, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem devolução, etc. Ou seja, anotar a movimentação, anotar o trâmite, né? O trâmite, tá bom? O que aconteceu, o que está ocorrendo, ou seja, registrar algo que ocorreu de atos processuais. E 3, consignar os serviços administrativos pertinentes. Aqui também tem exemplos: desarquivamentos, inutilização, destruição de autos. Tipo, consignar os serviços administrativos pertinentes é você registrar algo, tá bom? Beleza, por exemplo, vamos supor que vai ser desarquivado um processo, já estava arquivado, ele vai ser desarquivado. Então, tem que registrar esse desarquivamento. Vamos entender assim que
um documento vai ser destruído, inutilizado, porque já passou o prazo de guarda, ou porque aquele documento, aquela peça processual, ela não faz sentido, não tem fundamento, o juiz mandou retirar, desentranhar do processo, e aí ele vai ficar lá durante um período até que seja retirado pelas partes, né, tipo, pelos advogados interessados, e caso não retire, depois de um período ele vai ser destruído, inutilizado. Então, seria esse caso aí, ok? Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando assim um banco de dados que servirá de memória permanente, tá? Então, ó, inserção de dados, você vai inserir dados no sistema, né? Ou seja, aquela coisa de preservação da memória, então ela é muito importante justamente por conta dessa memória permanente, e ela tem que ser a mais abrangente possível, para quanto mais informação, melhor, né? Ok? Parágrafo 1º diz que o cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, também ter a qualificação das partes, de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Então, o cadastro tem que conter essas principais informações. Parágrafo 2º diz que as anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, ou seja, autênticas, né, confiáveis, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema, ok? Tem que ser bem confiável, né, essas anotações, ok? Muito importante, por isso a necessidade até mesmo de uma auditoria aí que vai acontecer semanalmente. O arquivamento dos autos será precedido, ou seja, de conferência. Então, por exemplo, você tem um processo, ele já foi transitado em julgado, ele vai ser guardado, arquivado, ele vai ser colocado numa caixa, tudo bem? Aqui é uma caixa, tá, gente? Dá para perceber, né? Vou escrever aqui caixa para ficar mais óbvio. Esse processo vai ser guardado aqui, vai para o arquivo geral. Então, antes tem que fazer o quê? Conferir para ver se está tudo ok, se está tudo certo. Vamos lá? Questão número 8. Os distribuidores dos ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observar as suas respectivas atribuições, vírgula, exceto. O que eles deverão fazer? Mas só que aqui você tem que marcar a incorreta, né, galera? Vamos lá. Alternativa A. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Bom, isso aqui está correto. Galera, você tá pausando aí o vídeo, né? Você está procurando resolver a questão antes, né? Espero que você esteja fazendo isso. B. Anotar a movimentação. Correto também. Consignar os serviços administrativos pertinentes. Também está correto. Anotar a prática dos atos processuais. Beleza. Fazer diligências na falta de oficiais de justiça? Não. Aqui não está correto, tá bom? Fazer diligência na falta de oficiais de justiça está errado. Isso não é competência, né? E não tem nada a ver com o sistema informatizado oficial aqui, tudo bem? Então ficamos com a alternativa E, porque tem que marcar incorreta. Vamos caminhar? Artigo 54. Constarão do sistema informatizado. Bom, pessoal, essa parte aqui é bem complicadinha, bem chatinha. Você tem aí no material, esse material disponível, você tem outro material também em PDF, né, mais visível e mais visual para você, para quem... Tem gente que gosta de vídeo, tem gente que gosta de PDF, então nós estamos disponibilizando, em alguns casos, né, na matéria de normas e tal, essas duas opções. Outras matérias você tem aí a parte do PDF e questões comentadas, né? Então, constarão do sistema informatizado. Nos processos cíveis, de família e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes do trabalho e do juizado especial civil, o que precisa constar? Precisa constar isso aqui, ó. Número do processo, nome e qualificação do autor e do réu, natureza do feito, data da distribuição, número livre e folhas do registro da sentença, quando adotado, né, quando tiver uma sentença, evidentemente,
inteiro teor de pronunciamentos judiciais, como despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, data do trânsito em julgado, arquivamento, ou seja, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. Então, isso aqui deve constar no caso, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, né? Isso tudo aqui que eu comentei deve constar no caso de processos cíveis, de família e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes de trabalho e juizado especial civil. Tudo isso deve constar, ok? O inciso 2 do artigo 54, ele fala que deve constar nos processos criminais, tá bom? Processos criminais do júri do juizado especial criminal. O que tem que constar? Tem que constar, deixa eu só pegar aqui a caneta, tem que constar o número do processo, o nome e a qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi em curso, qual o artigo que ele está respondendo. Exemplo, ele está respondendo pelo artigo 171, tá bom? A data da suspensão do processo, artigo 366, Código de Processo Penal e o Juizado Especial Criminal fala sobre isso. A data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, como despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, data da decisão confirmatória da pronúncia, data do trânsito em julgado, data da expedição da guia de recolhimento, data de tratamento ou de internação, arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Então, tudo isso aqui tem que constar nos processos criminais do júri e juizado especial. E aí é onde mora o perigo, gente. O que eu sugiro, tá? Que você leia e releia várias vezes, né, o que consta nos processos cíveis, nos criminais. Por quê? Porque o que pode acontecer numa questão de prova, tá? Ele misturar os processos cíveis lá, que nós já vimos no inciso 1º, tá aqui, e no inciso 2º, e misturar essas coisas que precisam constar, ok? Mas além disso, ainda também tem os processos de execução criminal. Olha só. Vou pegar aqui o marca-texto. Processos de execução criminal, tá bom? Tem que ter o nome e a qualificação do sentenciado, com filiação e, sempre que possível, o número do RG. Olha que interessante, sempre que possível, o número do RG. Por quê, pessoal? A gente está tratando aqui de execução criminal. E nem sempre uma pessoa que comete um crime, né, tem um documento, tá? Tem um RG. Aliás, às vezes ele não tem nenhum e às vezes ele tem vários, muitos, né? Também tem que constar as guias de recolhimento registradas. Deixa eu só pegar aqui a caneta, galera. Opa, cadê? Já falei para você, né? Assim mesmo, é ao vivo e a cores, sabe como que é. Vai aguentando as prontas aí. Ó, também as guias de recolhimento registradas, tá? A discriminação das partes impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de penas, teve alguma remissão de pena, e outras observações que se entenderem relevantes, tá bom? Então tem que constar tudo isso também nos processos de execução criminal. Então todo cuidado é pouco. Só voltar aqui em alguns, né, para dar uma explicação para você. O que são incidentes, né? Algum fato relevante que aconteceu, né, durante a execução da pena, tá? Ou para a execução da pena aconteceu um fato relevante, tipo, o camarada estava preso provisoriamente, conseguiu fugir da cadeia, depois foi encontrado, tá bom? Então, é um incidente, tá? Vamos dar uma caminhada. Bom, 4. Nas cartas precatórias, especialmente, o que tem que constar? Indicação completa do juízo deprecante, com o número do processo de origem, conforme padrão estabelecido pela resolução número 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Como que é isso, pessoal? O que é uma carta precatória, né? Carta precatória, ela acontece quando a pessoa que vai ser citada,
ou que vai ter um mandado, alguma coisa assim, ela não está na jurisdição correspondente que está ocorrendo o processo. Então o juiz, ele faz o quê? Ele manda uma carta precatória para outra jurisdição para que faça exatamente aquilo que deve ser feito, ou seja, uma citação, um mandado, alguma coisa assim, tá bom? E aí, nesse caso, todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Os litisconsortes a gente pode entender como envolvidos, as partes, tá? Envolvidos. Aqui os termos jurídicos, eles vão se alterando, tá? Então, litisconsorte você entende assim, como envolvidos. Não será admitida exclusão de parte no processo, ou seja, uma parte vai ser excluída, não pode, procedendo-se o quê? A sua baixa quando necessário. Vamos lá, resolver uma questão número 9. A questão número 9 diz assim: constarão do sistema informatizado nos processos cíveis de família e sucessões da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, de acidentes do trabalho e do Juizado Especial Civil, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. A alternativa A diz assim: o número do processo, bom, o número do processo tem que constar. O nome e a qualificação do autor e do réu também, com certeza. B, a natureza do feito precisa constar também. A data da distribuição, correto. O número, livro e folha do registro da sentença quando adotado, sim. O inteiro teor de pronunciamentos judiciais, corretíssimo. Anotações sobre recursos, correto. A data do trânsito em julgado, também correto. E arquivamento, correto. Então, sobrou aqui para a gente marcar a alternativa E, a data do recebimento ou rejeição da denúncia. Veja, pessoal, data do recebimento ou rejeição da denúncia tem que constar nos processos criminais. Eu voltando aqui para você visualizar, ó, nos processos criminais, cadê aqui a informação? Ó, a data, tá vendo? Ó, data do recebimento ou rejeição da denúncia, tá bom? Então, logo, por isso, nós marcamos a alternativa E, ok? Vamos dar continuidade. Questão número 10. Constarão do sistema informatizado nos processos criminais, do júri e do juizado especial criminal. Assinale a alternativa incorreta. De novo, nós temos que marcar incorreta. A alternativa A diz assim: o número do processo, opa, tem que constar. O nome e a qualificação do réu, ok. A data do fato, ok. A data do recebimento ou da rejeição da denúncia, também está certo. B, o artigo de lei em que o réu foi em curso, opa, tem que constar. A data da continuação do processo, aí tem coração peludo na área. A data da continuação do processo, não, né, gente? Na verdade, diz que é a data da suspensão, data da suspensão do processo. Quer visualizar lá? Vamos voltar para você ver. Olha lá. Cadê? Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. A data, tá vendo? Deixa eu pegar um marca-texto aqui, para você visualizar isso. Aqui, ó. A data da suspensão do processo e não da continuação. Beleza? Então, por isso que a alternativa B tá incorreta logo. Opa, peraí, tem que marcar incorreta. Deixa eu só mudar aqui a caneta. Então, esse é o nosso gabarito. Tem que constar a data da prisão, o número livre e folhas de registro da sentença, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais também. Tem que constar também anotações de recursos, data da decisão confirmatória da pronúncia, data do trânsito em julgado também. E tem que constar a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Por isso, nós ficamos com a alternativa B, ok? Vamos lá, mais uma questãozinha. Meu amigo, bastante questão. Já que isso é difícil de guardar, a gente tem que resolver muitas questões voltadas a esse tema, né? Questão número 11 diz assim: constarão do sistema informatizado nos processos de execução criminal, vírgula, exceto. Então, de novo, nós temos que marcar a incorreta. Assim fica até mais fácil para a gente guardar a informação, né? Alternativa A: o nome e a qualificação do sentenciado com a filiação e obrigatoriamente o número do RG? Pronto, já achamos nosso gabarito. Por quê, gente? Simples, ó.
Ele fala aqui obrigatoriamente o número do RG? Não, o número do RG não é obrigatório, é sempre que possível e não obrigatório, como está aqui na alternativa, ok? Alternativa B, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, ok? Os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor de julgamentos, ok? As progressões de regime, cadastro de comparecimento de albergados, também. Os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes, também está correto. Por isso, nós ficamos com a alternativa A. Vamos caminhar. Artigo 55 diz o seguinte, que a qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível com os seguintes dados, disponíveis nas postulações iniciais ou intermediária. Em relação às partes, ou seja, as pessoas, né, que estão envolvidas aí nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada, nós temos aí, se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, bem como endereço residencial, domiciliar, completo, inclusive CEP. E B, se pessoa jurídica assemelhada à sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive o CEP. Tem que constar isso. Para a pessoa natural, né, você pode visualizar aqui, né, para a pessoa natural, um pouquinho diferente para a pessoa jurídica, ok? Em relação aos acusados, você vai perceber o seguinte, que no caso dos acusados, o número de informações que devem constar é muito maior do que as partes, né? As partes você pode entender aqui, né? A vítima, os advogados, ou seja, as partes, pessoas citadas, ok? E aqui nos acusados é muito mais, ó. Se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, a nacionalidade, a naturalidade, o sexo, a cor, o estado civil, a profissão, o endereço completo da residência e trabalho ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhado do respectivo CEP, bem como se houver o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC, que é um registro geral, tá, de crimes, né, de antecedentes, tá bom? Além de outros nomes e alcunhas utilizados pelo acusado. Alcunhas, pessoal, você pode entender como apelidos, tá bom? Você vê que interessante, ele fala de outros nomes e alcunhas. Quer dizer, o camarada pode ter o nome dele, nome de batismo, nome que ele tem de identificação, e ele pode, de repente, utilizar outros nomes. O camarada, o nome dele é João, exemplo, tá? Uma situação hipotética. Viu, João? Se você estiver me assistindo aí, fica tranquilo. É só uma situação hipotética aqui. Podia ser Cristiano também, tá? O nome dele é João, mas ele utiliza outros nomes. Ele utiliza Cristiano, tá? Então, outro nome. Então, tem que estar lá constando. E alcunhas, ou seja, ele é conhecido como Joãozinho da Nove. João da Nove. É uma alcunha, um apelido, tá bom? Sei lá, o nome dele é João, mas ele é conhecido como... como que eu posso colocar aqui? Borracheiro, tá bom? Todo mundo conhece ele como borracheiro. Um exemplo, a gente tem, por exemplo, em casos, né, mais concretos, tipo Fernandinho Beiramar. Então é uma alcunha. Se pessoa jurídica assemelhada à sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ, o endereço da sede, inclusive o CEP. Vamos continuar. Parágrafo 1º diz que quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, como RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no sistema informatizado oficial. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais, ou seja, quem tem essa responsabilidade de cadastrar vai ser aqui os distribuidores, né? Os ofícios de justiça. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas do processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações também lançadas no sistema informatizado oficial, ok? Mas tem uma exceção aqui, ó, exceto quando, ao darem conta de coação grave ameaça, após deferimento do juiz,
pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Então, é possível ficar sob, claro, sigilo, no caso aqui. Artigo 56 diz que os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes, tá? Então, eles têm que apresentar na petição inicial. Então, o advogado tem que apresentar todas essas informações na petição inicial, por exemplo. E pelos requeridos na primeira oportunidade de postulação ao juízo. Contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva, etc. Não se impõe a obrigação prevista neste artigo para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça, conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. O que é isso? Se de repente alguma dessas coisas fiquem difíceis, na verdade, de serem entregues e por conta disso não vá para frente aí o feito, o processo, então não se impõe obrigatoriedade, entendeu? Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá afirmar a declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Também não se impõe a obrigação prevista se não tiver CPF, mas aí a pessoa vai ter que declarar, tá vendo? Uma declaração expressa, né? Respondendo pela veracidade da afirmação. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização, por exemplo, RG, título de eleitor, filiação, para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. É aquele negócio, né? Quanto mais informação tiver, melhor, e esses dados precisam ser conducentes. Artigo 57 diz que nos ofícios de justiça o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, ou seja, tem que ser realizado pelo sistema, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. A bem da verdade, pessoal, o artigo 57 está chovendo no molhado, porque a gente já verificou isso, que diz que lá, que os procedimentos, né, de registro e documentação processual devem ser realizados diretamente no sistema informatizado oficial. Não a ideia de você fazendo uma ficha, depois passar para o sistema, tudo bem? Parágrafo 1º diz: os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome do autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. O que acontece aqui, galera? É o seguinte, caso na época que não tinha sistema informatizado, tal, então eram feitas, essas informações eram cadastradas em fichas, tá bom? Essas fichas são conservadas até o momento em que elas, na verdade, são jogadas para o sistema. É isso que está dizendo aqui. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça até a extinção dos processos a que se referem e serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião do seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem, de forma a possibilitar a extração de certidões. Então, essas serão encerradas, mantidas em local do ofício de justiça até o momento da sua extinção. Parágrafo 3º diz que o procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente. Então, ele que é o camarada responsável pelo procedimento da inutilização, tá? Das fichas, o qual verificará a pertinência da medida, ele vai ver se aquilo é pertinente mesmo, se há presença de registro eletrônico de todas as fichas, porque tem que constar no registro eletrônico, né, no sistema, a conservação também de documentos de valor histórico, porque documentos de valor histórico não podem ser destruídos, tá bom? Não podem ser destruídos, ok? E
Também é que ele fala de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Ele vai ter que verificar tudo isso antes da inutilização. Bom, as cartas precatórias, elas serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. O que o parágrafo único diz que as movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou o retorno para as novas diligências, as respectivas datas também serão anotadas no sistema. Você vê aqui, pessoal, que tem muito apego, e tá certo, né, de cadastrar todas as informações da maneira mais abrangente possível, tá certo? E mais completa. Artigo 59 fala que a extinção do processo em ação de improcedência total de demanda por força do acolhimento de impugnação do devedor ou em razão da estabilização da tutela e extinção do processo de execução por força de procedência de embargos de devedor serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a reconvenção, o pedido contraposto, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou a arrematação e os embargos de terceiro, tá? Então, esse artigo aqui é um artigo muito voltado à ideia da extinção do processo, como deve ser feito, e ele tem que estar de acordo aí com o artigo 1015, né, do CPC, e também o artigo 304, tá bom? Vamos lá, questão número 12, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz assim: nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, permitidas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Tá correto isso, galera? Não, né? Com certeza não está correta. Por quê? Porque ela fala assim, ó, permitidas. Na verdade, são vedadas, tudo bem? E não permitidas. Alternativa B. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, não podendo inutilizá-las, mesmo que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Está errado, né, galera? Porque pode sim inutilizá-las. Alternativa C. As fichas individuais serão sempre mantidas em local próprio no ofício de justiça. Não, elas poderão ser inutilizadas. Tudo bem? Alternativa D. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor temporário. Não, na verdade, justamente o que eu ia falar. Permanente. Ok? E a alternativa E diz que as cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns. Opa, esse é o nosso gabarito, alternativa E. Beleza? Legal, vamos dar continuidade. Artigo 60 diz que a entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Então, a entrega definitiva desses autos de notificação, né, protesto, tal, qualquer coisa, será cadastrada pelo ofício de justiça, né, em campos distintos, e ficará lá a permanência em cartório durante 1 mês para a extração dessas cópias e certidões, ok?
Artigo 61 diz que compete aos ofícios de justiça cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes do artigo 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação, sofrerem alteração após a distribuição. Então, competência dos ofícios, tá? Foi alterado alguma coisa, retificado, então tem que ter o cadastramento disso. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, ou seja, nomes iguais, né? Ó, nomes iguais, tá bom? A inserção no sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. Cadastrar também no sistema informatizado oficial a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, como idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a algumas das partes. E o 4 diz que proceder também às alterações devidas no sistema na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Parágrafo 1º diz que na hipótese constante do inciso 2 deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será precedida de específico cadastramento. Inciso 2 está falando sobre expedição de certidão, inserção de informações no sistema informatizado, ok? O segredo de justiça poderá ainda ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. O pessoal da Secretaria de Tecnologia da Informação, juntamente com a Corregedoria, né, e todos os órgãos aí que compõem o Tribunal de Justiça, eles já sabem alguns casos que vão correr por segredo de justiça, ok? Então, nesse caso aqui, os próprios sistemas já, na hora que é lançado lá o termo, né, o processo, ele já verifica o que é segredo de justiça e já bloqueia para que só as pessoas que tenham um vínculo tenham acesso. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais certificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Então aqui é o seguinte, né? A mesma parte estiver vinculada e ele alterou alguma coisa que é outro tipo de processo, não vai ter alteração no juízo ao qual ele está respondendo uma outra situação. Vamos lá resolver mais uma questãozinha, questão número 13, que diz assim: compete aos ofícios de justiça, exceto. Então, mais uma vez, nós temos que marcar a alternativa incorreta. A alternativa A diz: cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. Opa, isso aqui está corretíssimo, né, galera? Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção no sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. Isso aqui também está correta. Cadastrar no sistema informatizado oficial a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes, também está correto. Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial, de retificação do procedimento, da ação para ordinário ou sumário, também corretíssimo. E proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação administrativa, de retificação do procedimento, da ação para ordinário ou sumário. Aí, isso aqui está errado, né, pessoal? Cadê? Aqui, ó. Proceder às alterações devidas no sistema na hipótese de determinação administrativa, determinação administrativa e determinação judicial, ok? Determinação judicial. Bom, galera, com essa questão eu termino essa aula, mas veja bem, tá? Não terminei o capítulo 3 não, porque ele é bastante extenso. Mas eu não quero mais me prolongar além disso que eu já fiz, ok? Então, na próxima aula, nós verificaremos outras sessões aí correspondentes ao capítulo 3, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula.